Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Ata Diurna, podcast do Página 1. Tem estado aqui sempre o Pedro Almeida Vieira, diretor do Página 1, e eu, Elizabeth Tavares. Vamos ver se, entretanto, temos aqui também algum convidado em breve para também variar aqui um bocadinho. Pedro, que temas é que hoje temos aqui para analisar neste Ata Diurna? Hoje estamos a ser um bocadinho ambiciosos e vamos meter aqui 5 temas. Devíamos ter gravado isto ontem, estamos a tentar ver se temos uma frequência de 2 dias. Temos aqui 5 temas. Um tem a ver com um assunto que tem estado a ser tratado pelo Página 1 em termos de notícias e que está relacionado com os contratos das sociedades de advogados com entidades públicas e quase sempre por ajuste direto e estamos a tentar no caso do Banco Português de Fomento, poderia ser noutra entidade qualquer, como por exemplo o Banco de Portugal, a razão pela qual são escolhidos determinadas sociedades de advogados e se esse trabalho é mesmo feito e portanto pedimos essa informação. No caso do Banco Português de Fomento, que não nos foi dado e, portanto, vamos ter um processo em Tribunal Administrativo. O segundo assunto tem a ver com aquilo que se pode chamar de Signalgate, que tem a ver com o acesso, supostamente por lapso, de um editor de The Atlantic, uma revista norte-americana que foi convidado e aceitou integrar, por engano, um grupo federal onde estava o vice-presidente e outros responsáveis da administração pública, onde se discutiu um ataque militar ao Iémen e, portanto, ele depois veio revelar o que viu, a posteriori. Temos como terceiro tema a entrevista polémica do José Rodrigues Santos ao Paulo Raimundo, ao secretário-geral do PCP na RTP. Como quarto tema, queremos falar um pouco desta obsessão da imprensa mainstream com o Elon Musk. Parece que há uma folia, quase não é fobia, é folia à volta do Elon Musk e, sobretudo, das ações da Tesla. Vamos fazer aqui uma revisão da matéria sobre este tema, dos títulos da Tesla na Bolsa. E depois temos, para terminar, um breve comentário sobre a confirmação da nomeação do cientista Jay Bhattacharya para o National Institute of Health, que é uma notícia que é de ontem, esta confirmação pelo Senado. Portanto, vamos começar, vamos começar ao contrário, vamos começar pela esta nomeação do Jay Bhattacharya, que, recordo, foi um dos cientistas que no início da pandemia da Covid assinou sobretudo com dois, foram os dinamizadores contra os dois cientistas, o Martin Kulldorff e a Sunetra Gupta. Portanto, eram as universidades de Harvard, Stanford e Oxford, e que depois foi divulgado e foi assinado por centenas de outros cientistas, mas que foi alvo de ataques soesos em alguns casos, e durante a pandemia e durante a administração Biden, estes cientistas quase caíram em desgraça. Um deles até caiu em desgraça, foi mesmo demitido, o Martin Kulldorff, e a chegada de Jay Bhattacharya ao National Institute of Health é, digamos, uma pedrada no charco. Ele tem um currículo impressionante, ele vai gerir, só para se ter ideia, o National Institute of Health tem 27 institutos. 2 deles são os mais importantes, o National Cancer Institute, que tem um orçamento superior a 5 mil milhões de dólares por ano, é um dos mais antigos. Tem depois também o National Heart, Lung and Blood Institute, que tem, portanto, na área das doenças cardiovasculares, pulmonares e do sangue, tem um orçamento superior a 3 mil milhões de dólares por ano, e depois tem um que durante a pandemia foi extremamente relevante, que é o National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
que tem um orçamento superior a 4,5 mil milhões por ano e que teve, que nasceu um bocado por causa também da pandemia da SIDA, do ébola, mas teve um especial destaque com Anthony Fauci durante a pandemia da Covid-19. Portanto, Jay Bhattacharya vai ter um papel determinante nestas áreas da epidemiologia, mas também num vasto leque de outras áreas, nomeadamente naquelas em que o próprio Robert Kennedy Jr. quer resolver, que tem a ver com problemas de saúde, nomeadamente nos diabetes e obesidade, que afetam os Estados Unidos e que são, digamos... As chamadas epidemias de doenças crónicas, não é? Exatamente. Pronto. O que é que achas que o significado disto? Ele foi obviamente contestado, porque obviamente muitos democratas votaram contra a sua nomeação. O que é que achas que pode vir a mudar com esta nomeação em termos de política de saúde, não apenas nos Estados Unidos, mas também a nível internacional, porque, como sabemos, há esse abandono anunciado dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde? Bem, para já eu tenho pena que os haters de Trump, e que nós sabemos que são muitos e muitos deles são jornalistas, acabam por denegrir e criar uma onda de desinformação em torno do professor Jay Bhattacharya, que é um reputado professor de medicina e investigador na área de políticas de saúde na Universidade de Stanford, e que agora vai dirigir, de facto, o National Institutes of Health. E tenho pena que, de facto, esses haters de Trump continuem depois a criar esta névoa em torno do professor Bhattacharya, porque é uma pessoa extremamente séria, todo o seu percurso e toda a sua atuação, o seu currículo são de uma enorme transparência e seriedade, honestidade, e é disso que, nesta altura, o National Institutes of Health, penso que precisa. E isto depois do escândalo em torno do financiamento daquela polémica entidade, a Eco Health Alliance, foi financiada no tempo de Anthony Fauci e que conduziu pesquisa perigosa no laboratório de Wuhan, na China, de onde se suspeita ter saído a pandemia de Covid-19, que, como sabemos, teve um impacto enorme no mundo e causou, de facto, um rasto de mortalidade e danos. Portanto, estamos a falar no National Institutes of Health, é a organização pública, a maior organização pública, o maior financiador público de investigação na área da biomedicina e, portanto, é muito importante que esteja à frente desta organização alguém que vai impedir uma nova pandemia, ou seja, que vai impedir, que vai tentar travar novas fugas de laboratório, ou seja, também o desenvolvimento de pesquisas perigosas como aquela que foi conduzida em Wuhan. E, portanto, para mim, isso é um ponto que tem que ser referido. Os mídia ajudaram muito a que se metesse para debaixo do tapete o escândalo em torno de Fauci e de ter tentado também abafar o facto do governo federal norte-americano ter estado a financiar pesquisa perigosa em Wuhan. Há e-mails que foram divulgados, qualquer leitor, qualquer jornalista pode aceder a esses e-mails que foram tornados públicos. E, portanto, era importante ver esses e-mails para perceber o papel que Fauci teve, Fauci e outros personagens ligados à Eco Health Alliance, para tentar esconder esse tipo de dados. E também para tentar atacar a declaração de Great Barrington e também a próprio Jay Bhattacharya. Portanto, é aqui uma vitória depois de tanto sofrimento, digamos assim, e de perseguição que vários cientistas tiveram a nível global, cientistas de topo, cientistas neste caso como o professor Bhattacharya, que defendeu que não houvesse medidas tão fora do protocolo como aquelas que foram aplicadas nos Estados Unidos e também em Portugal, como os confinamentos, o uso intensivo de máscaras, fechos de escolas, enfim, fechos de atividades, portanto, medidas fora do protocolo e que prejudicaram, como sabemos hoje, não só a saúde, deixaram um rastro de mortalidade em excesso e também problemas ao nível económico. Só para termos uma ideia sobre os créditos do Jay Bhattacharya, há
uma espécie de ranking de impacto científico dos diversos investigadores. Um importante, que é a referência, que é o Scopus. Só para se ter uma ideia, o Jay Bhattacharya tem um H-index de 178, julgo eu, enquanto, por exemplo, o nosso Filipe Freud tem 18, portanto é a mesma coisa que estamos a falar. E a Graça Freitas tinha menos, tinha bem uns 4 ou 5, portanto, porque não era cientista. E, portanto, é a mesma coisa que estamos a dizer que os Estados Unidos têm, digamos, um Cristiano Ronaldo na sua área da saúde, enquanto se nós, por exemplo, tivéssemos um Filipe Freud na Direção-Geral da Saúde, teríamos, digamos, uma espécie de alguidade de baixo futebol clube. Mas além de ser cientista, Pedro, se me permites, é que é uma pessoa séria. É uma pessoa que é honesta, é transparente e não teve receio numa altura em que sabia que poderia enfrentar o que enfrentou, embora eu acho que ninguém esperava a perseguição e a censura que houve vil em relação àqueles que se opuseram às medidas absurdas e drásticas e algumas criminosas que foram impostas por governos como o português e o norte-americano. Mas é de facto uma pessoa séria, além de cientista, é uma pessoa séria e é isso que nesta altura é preciso. Infelizmente, também eu admito, aliás, comecei o meu comentário por aí, é que existem os haters de Trump e da administração Trump que estão com esta ideologia e, portanto, não vale a pena. Portanto, esta pessoa vai acabar por ser contaminada e acredito que nos mídia, e daí também aqui estar a referir a alguns pontos que eu sei que nos mídia acaba por ser desinformação ou alguns conteúdos enviesados porque são haters de Trump e não há nada a fazer. Já agora, falei em desinformação, fiz aqui um lapso que corrijo já. O Jay Bhattacharya tem sim 178 artigos científicos, o H-index é de 47, portanto mesmo assim é uma diferença muitíssimo grande. Só para se terem uma ideia, tem 7.810 citações, é de facto uma enormidade. Os Estados Unidos, nesse aspecto, estão bem servidos e eu acho muito curioso quando nós olhamos para a forma como os órgãos de comunicação social, particularmente os portugueses, criticam muitas das opções de saúde dos Estados Unidos e não olham para o próprio umbigo e, portanto, não olham para aqui, para Portugal, onde nós temos uma qualidade científica à frente das principais instituições de saúde extremamente fraca. Eu atribuo a isso a baixa literacia científica e matemática que existe nos meios de comunicação social, entre os jornalistas dos meios de comunicação social nacionais, para além da forte dependência de financiamento por parte da indústria farmacêutica, das entidades públicas e, portanto, eu acredito que esses dois fatores conjugados foi também o que levou à desgraça que foi a cobertura e ainda continua a ser a desgraça da cobertura relativamente à pandemia. A parte da baixa literacia científica penso que contribui muito para isso. Bom, segundo tema, vamos inverter e vamos falar agora da Tesla. A Tesla... e particularmente o Elon Musk, como se fossem só a mesma pessoa, ou seja, estão a confundir sempre uma empresa com o principal, um dos principais acionistas. Ela não sei, está dispersa em bolsa, não sei em que percentagem, mas de qualquer modo fala-se agora na queda, está sempre a falar na queda e na queda das vendas da Tesla, mas só para ter uma ideia, a Tesla desde 2020, março de 2020, subiu, julgo que 700 e qualquer coisa por cento, portanto, mais que... Pedro, os factos são muito simples, assim, tu podes, de novo, aqui o problema é haver haters. Como há haters, sim, e a maior parte dos jornalistas detestam e odeiam, Elon Musk encetaram uma campanha de ódio sobre a qual já falei também no Alterações Mediáticas, sim, mas os factos são muito simples. Não, mas agora, em termos de ações, sim, é muito simples. A Tesla, e aqui, goste-se ou não se goste da Tesla, goste-se ou não se goste de Elon Musk, os jornalistas têm que conseguir fazer contas e perceber como é que funciona o mercado acionista. Eu vi comentários hoje completamente ridículos nos mídia. Para se ter uma ideia, as ações da Tesla atingiram o máximo em dezembro. Nos últimos 5 anos, as ações da Tesla, portanto, atravessando a época da pandemia e da guerra na Ucrânia,
as ações da Tesla subiram 700%. Sim. Aliás, estavam em 27 de março de 2020, estavam em 34,29 dólares. Agora estão a cotar, neste momento que estamos a falar, estão a cotar a 273,91. E o seu máximo foi muito próximo, foi próximo dos 500, foi nos 488. Mas já tinha tido um pico ali por volta acima dos 400 em 2021. Em todo o caso, apesar de ter descido desde o início do ano 27%, ou seja, as ações desde o início do ano fizeram uma forte correção depois de ter atingido o seu máximo em dezembro. O que é certo é que no último ano acumulam ganhos de 55%. Nos últimos 6 meses acumulam ganhos de 8%. Olhando para o índice das empresas do setor automóvel e partes, portanto, peças na Europa, nós temos, no último ano, perdas de 23%, que contrastam com 55% de ganhos das ações da Tesla. Ou seja, ele está em contraciclo ao contrário. Por outro lado, desde o início do ano, este índice subiu 1,9%, enquanto as ações da Tesla caíram 27%. Agora, eu digo isto, mas já agora acrescento que é muito curioso, porque houve também, e eu também me recordo na altura, porque isto coincidiu, julgo, com o período em que ele adquiriu o X, e portanto foi na altura também em que se anunciou que, pelo facto de ele estar muito atento ao X, ao Twitter, que também os acionistas estavam a penalizar a Tesla. Há aqui uma correção, ou seja, porque já há pouco estava a dizer que tinha havido um pico, que tinha sido na altura um máximo histórico, nos 407 dólares em 5 de 11 de 2021, e depois houve uma forte correção ao longo de todo o ano de 2022, a ponto de que em 30 de dezembro de 2022 as ações valiam então 123 dólares. Ou seja, foi uma correção de 70%. E depois disso, desde 123 até aos 488, foi sempre a subir e a descer, a subir, a descer. Portanto, tem que se olhar para fatores como a saúde da economia, que influenciam sempre as ações deste setor. Também as exportações da China, a procura, aquilo que é esperado de procura, problemas que haja quando tem que se chamar, portanto, alguns carros que têm defeitos, e às vezes são muitos e a Tesla teve que fazer isso ainda recentemente. Portanto, agora, se me apontarem o que é que se passa em torno de Elon Musk e da Tesla, que seja mesmo preocupante, é sem dúvida a campanha de ódio que está a gerar ataques aos compradores. Aí pode ter um impacto. Aí pode ter um impacto. Mas Pedro, eu digo-te, eu sou jornalista há 27 anos, eu não me recordo, mas posso estar também esquecida, mas eu não me recordo de haver nos mídia, portanto, jornalistas e diretores de órgãos de comunicação social, incluindo em Portugal, a fazer uma campanha de ódio tão grande e de incentivo ao cancelamento a uma marca como aquela que está a ocorrer com a Tesla. E não me recordo, mas eu compreendo, porque mais uma vez nós estamos perante uma situação em que não se consegue fazer jornalismo. Ou seja, a pessoa pode não gostar de Elon Musk, pode odiar o X, pode odiar Trump, mas tem que pelo menos saber fazer contas, tem que conseguir olhar para os números e perceber um bocadinho de mercados de capitais. Claro que depois, quando tu tens analistas que também têm uma visão enviesada e que também têm alguns interesses e que depois fazem os seus comentários que ajudam a este tipo de campanhas, pronto, mas aí faz parte. Mas as tabelas não mentem, os números são o que são. Há uma coisa que é óbvia, ou seja, há o fator ética nos negócios que pode ser responsável por uma crise mesmo em termos de negócio. Eu recordo-me que durante imensos anos houve tentativas de boicote de empresas, por exemplo, petrolíferas, não é? No sentido de evitar que, portanto, por causa do impacto que elas tinham, e até quando havia derrames de petroleiros. Houve, por exemplo, muita pressão para que, por exemplo, as celuloses deixassem de utilizar determinado tipo de compostos como o cloro por causa do impacto. Portanto, isso fez com que as empresas alterassem os seus processos de fabrico, porque no mercado global essa parte é importante. Agora, o papel da imprensa nessa altura era divulgar mais ou menos essas ações da sociedade civil. Agora, o que está a acontecer é que há uma promoção desse ódio
à Tesla, só por causa não é porque o carro funciona mal ou outra coisa qualquer, é porque se odeia o Musk como se a Tesla fosse só Mas o há Musk. aqui uma questão. Eu, Elizabeth Tavares... Eu não tenho, atenção que eu não tenho Teslas. Elizabeth Tavares, Posso dizer que tenho um Audi desde 1929. Não posso não ser fã da Tesla e posso dizer-te que não sou fã da Tesla por vários motivos, como também não sou fã de algumas tecnologias que se baseiam em extração de minérios que muitas vezes não respeitam os direitos humanos e muito menos o ambiente. Mas essa é a minha opinião enquanto Elizabeth Tavares, não a jornalista. Eu, como jornalista, e aliás, posso também não gostar de Elon Musk. Elon Musk tem vários problemas, como vários bilionários têm, como Jeff Bezos ou mesmo Mark Zuckerberg, que teve uma prestação durante a pandemia com a censura e a manipulação de informação completamente vis, grotescas. Agora, tem que conseguir olhar para as ações destas empresas e conseguir, seja a Amazon, seja a Tesla, e conseguir fazer as contas e olhar para o mercado. Portanto, tentando tirar, obviamente, aquilo que é a minha opinião sobre aquele produto. Posso não ser cliente da Apple e não gostar de algumas práticas da Apple, mas mesmo assim conseguir dar notícias e fazer uma análise das ações como jornalista. Não é isso que nós estamos a assistir. Nós estamos a assistir sempre insistentemente, e é por isso também trazemos este tema aqui ao Ata Diurna, é porque é ridículo que tínhamos que estar a lembrar que não é o papel dos jornalistas, depois na sua prática, na cobertura de algo como a evolução das ações em bolsa, não divulgar dados tão importantes quanto o facto de, no último ano, as ações da Tesla acumularem ganhos de 55%. É porque isso está a ser escondido. Aliás, é muito curioso porque se formos pela parte da ética, que eu acho que a ética é muito importante. Eu acho que a ética é muito importante, que as pessoas podem e devem até optarem não apenas pelo produto, mas também pela origem do produto. Mas se nós formos então a ver isso, quer dizer, neste momento o grande competidor em termos de carros elétricos com a Tesla é a BYD, que é uma empresa chinesa. Portanto, se nós formos falar de questões éticas, então vamos falar também na questão ética da própria China. E, portanto, as pessoas sejam coerentes, pelo menos, ou os próprios jornalistas sejam coerentes. Eu quero ver agora os jornalistas que criticam a ética do Trump, do Musk, que façam essa análise também em relação Não, mas sabes ao o que é que BYD. vai acontecer? O que vai acontecer é que todos aqueles jornalistas que tentem dizer que no último ano, apesar de tudo, as ações da Tesla ganham 55%, vão ser chamados de jornalistas que são fãs de Elon Musk ou que são da direita ou da extrema-direita. Ou seja, vai continuar a haver esta campanha absurda ideológica por parte dos mídias e não se conseguir analisar. Mas integrem isso também com as outras empresas do setor automóvel, nomeadamente desta da BYD, que é chinesa. Além disso, eu acho que neste momento qualquer jornalista em Portugal ou mesmo nos Estados Unidos, nos mainstream media, preferem o regime chinês do que Elon Musk. Portanto, provavelmente não vais sim. por aí. Exato, é o que eu estou a ver, sim. Bom, terceiro assunto, José Rodrigues Santos fez uma entrevista de 10 minutos na RTP ao Paulo Raimundo, no âmbito de um conjunto de entrevistas que está a fazer aos dirigentes políticos e, embora o tema fosse as eleições legislativas, parece que só se falou de Ucrânia, e vamos estar aqui 10 minutos a falar de Ucrânia. Pronto, e depois não se falou absolutamente de mais nada. Aqui entramos num tema... E isto parece que houve meia centena de queixas na ERC e há aí um banzé relativamente ao facto do José Rodrigues Santos também ser ou não censurado. Aí a questão está um bocadinho aí sempre. Não, aqui é uma questão ética. O José Rodrigues dos Santos, obviamente, que teve uma atitude negligente naquilo que é a sua função enquanto jornalista. Mas percebe-se, porque tem a ver com aquilo que estávamos a dizer há pouco. Nós estamos perante jornalistas ativistas e, portanto, José Rodrigues dos Santos queria a todo o custo que o PCP, neste caso Paulo Raimundo, dissesse o
o senhor tem razão, nós temos é que mandar armas e dinheiro para a Ucrânia. Mas não é isso que o PCP defende. E a posição do PCP era muito clara relativamente àquilo que é: nós devemos todos atuar para que haja paz. O José Rodrigues Santos não quer a paz, é um adepto de, claramente, enviar armas e dinheiro para a Ucrânia. Então que o faça, e pode fazer isso até na sua vida pessoal. Parte dos seus livros, do dinheiro dos seus livros, pode enviar dinheiro e armas para a Ucrânia. Agora, não pode, como jornalista, estar no telejornal a querer quase amarrar e à força torturar o Paulo Raimundo ao ponto de que ele... Sim, tem razão, pronto, deixa-me lá sair daqui. Isto é inaceitável, mas também não é de espantar, porque voltamos aos mesmos temas. Há temas que se tornaram tabu e são temas ideológicos em que os jornalistas, e José Rodrigues dos Santos caiu nisso, eles deixam de ser jornalistas. Aliás, esta entrevista fez-me lembrar, embora ao contrário, uma entrevista que o Rodrigo Guedes de Carvalho fez ao almirante Gouveia Melo, quando ele era o responsável pela operação logística de distribuição das vacinas em Portugal, e que também não foi uma entrevista, mas foi ao contrário, em vez de ser um ataque, foi um estar a lamber as botas e a fazer perguntas médicas que não tinham absolutamente nada a ver com o tema, mas aquilo foi tão mau. Portanto, são exemplos são os temas tabu em que os jornalistas não conseguem ser jornalistas. Eu tenho uma opinião, as vacinas, a Ucrânia, Gaza, Trump, Tesla, ou seja, há um certo conjunto de temas em que parece que dá ali que carrega no botão, o jornalismo é desligado e entra em força o ativismo. Mas há aqui uma coisa que também quero lembrar. O José Rodrigues dos Santos, e foi uma notícia que tu deste aqui no Página 1, durante muito tempo, não sei quanto tempo, não teve carteira profissional. E, supostamente, neste momento podemos confirmar, mas penso que também não a tinha ativa, não sei se estava em processo de renovação ou algo do género. Mas tem um número muito... Tem um número de... Tem número de estagiário. Pronto. Porque durante muito tempo não teve carteira profissional ativa, ou seja, José Rodrigues Santos trabalhou ilegalmente em Portugal como jornalista. Ele tem, só para ter uma ideia, o meu número é o 1786 e, portanto, sou jornalista desde 95, tu é o 2000 e qualquer coisa, não é? E, portanto, trabalhas desde 98 a 99, portanto, o José Rodrigues Santos é mais velho do que eu e, portanto, devia ter uma carteira profissional para aí seguramente menor do que 1000, tem a carteira profissional de 7.590, portanto... E está em processo de renovação, não é? Não, já está aqui, está com carteira profissional, ativíssima com o número 7.590, portanto significa que ele esteve muito bem. Ele esteve durante muito tempo, aliás, nós próprios demos notícias sobre isso, e, portanto, ele só recuperou a carteira, portanto, significa que ele deixou não só caducar, como ela depois foi renumerada numa altura em que ele não tinha carteira profissional ilegalmente. Ativa, portanto, ele esteve a trabalhar ilegalmente durante algum tempo, não sabemos quando. Portanto, queria só deixar essa nota. Queria só deixar essa nota, porque é algo que nós todos jornalistas sabemos, é que temos que sempre renovar a carteira. Sim. E, portanto, seguir as regras e a ética, e eu penso que se calhar ele se esqueceu um bocadinho com outras atividades que tem, esqueceu-se disso. Eu não tenho uma opinião, assim, eu acho que ele tem o dever de insistir e reinsistir e estar ali meia hora, 1 hora, 2 horas, um dia inteiro a insistir com o Paulo Raimundo sobre determinado tipo de questões. Ele tem esse direito como jornalista. Mas José Rodrigues Santos trabalha num órgão de comunicação social do qual ele não é diretor. E mais, é um órgão de comunicação social que faz serviço público. E, portanto, quando em termos editoriais é determinado que a RTP vai fazer entrevistas a todos os dirigentes políticos, espero que seja a propósito de eleições legislativas, e eu espero que a RTP faça verdadeiro serviço público a fazer estas entrevistas a todos os dirigentes partidários que vão a eleições, porque só assim é que a democracia se mostra válida. Cabe à direção editorial determinar quais são os assuntos, não é os assuntos a tratar ou o tipo de questões a tratar, mas se a entrevista era sobre as legislativas, era dever do José Rodrigues Santos cumprir aquilo que era a determinação editorial de fazer uma entrevista sobre
sobre as legislativas. Quando o José Rodrigues Santos encalha numa questão e não sai dali e se esgota os 10 minutos, ele não é que os ouvintes devam censurá-lo, e para mim as queixas na ERC relativamente à atuação dele não fazem sentido absolutamente nenhum, e espero que a ERC não faça nenhuma recomendação. A consequência deste tipo de entrevistas deve ser feita a nível interno, por parte do órgão de comunicação social, a saber se ele cumpriu ou não aquilo que foi determinado. Se ele cumpriu aquilo que foi determinado, nós temos sim que responsabilizar a direção editorial da RTP, porque carga d'água é que decidiu que se podia fazer uma entrevista de 10 minutos só sobre a Ucrânia para o PCP e não para os outros órgãos, para os outros dirigentes. E, portanto, é matéria que deve ser determinada em termos editoriais, assumida em termos editoriais pela própria RTP. E saber se ele é, neste momento, em 2025, o jornalista que deve fazer essas entrevistas. Ele tem direito a fazer todas as entrevistas, todas as perguntas, e eu acho que nós não devemos censurá-lo a ele. Devemos saber se ele é a pessoa indicada como jornalista em 2025 para fazer este tipo de entrevistas. Bem, pelo menos já sabemos em quem é que José Rodrigues Santos não vai votar, não é? Porque ele deixou isso também ali com esta entrevista, ficou muito claro para mim. Não sei, porque é assim, vamos lá ver, ele pode e deve fazer o papel de advogado do diabo muitas das vezes, não é isso que está em causa. Papel, não é isso não é isso que está em causa. Agora, se o tema era alhos, ele não pode estar 10 minutos a perguntar sobre bugalhos. É tão só isso. Portanto, eu acho que este problema não é um problema dele, é um problema da RTP. Mas a ver se a RTP tem coragem de enfrentar uma das suas estrelas. Não sei, quer dizer, ele já teve altos e baixos na RTP. Agora, ele pode fazer este tipo de entrevistas à vontade. Ele tem a liberdade de fazer as perguntas que quiser. Só tenho pena que não tenha o mesmo ativismo em relação a outros entrevistados. Tá bem, mas agora eu não sei se ele teve carta branca para dirigir a entrevista desta forma. E ele tem chefias. Portanto, as chefias é que têm que determinar se ele é pessoa ou não capaz de fazer este tipo de entrevistas. Eu tenho sempre algum pudor de se estar a tentar censurar um jornalista pelas perguntas que faz. Isto nunca é boa solução. Eu peço desculpa, Pedro, mas esta história do jornalista ativista não mas eu já assisti a isso nos últimos 5 anos em diversos... Isso tem a ver com o estilo, e as pessoas têm... Não é estilo. As pessoas têm o direito e o dever de dizer assim, eu não vou, sempre que aparece o José Rodrigues Santos a dar uma entrevista, a fazer uma entrevista, eu mudo de canal. E as pessoas têm esse direito e às tantas, se depois nas audiências subir, olha, está a entrevistar o José Rodrigues Santos e as audiências caíram. Isso é um sinal melhor do que dizer assim, aquele jornalista não pode fazer aquele tipo de perguntas ou não pode fazer assim. Não, cabe à direção editorial saber se ele cumpriu aquilo que foi pré-determinado ou não. E se ele é pessoa indicada para fazer as entrevistas, para fazer este tipo de entrevistas, tendo em conta que a RTP tem 1000 jornalistas no ativo, ou cerca disso. E vários ativistas. E, portanto, a questão aqui é, as pessoas desliguem quando aparece o José Rodrigues Santos e têm esse direito. Não têm, acho eu, por muito que isto me incomode, ver, digamos, um jornalista a comportar-se como um ativista, como um missionário. De qualquer modo, eu tenho sempre algum problema em termos de tentar algum mecanismo de censura. A questão é que se tu tivesse ali sentado qualquer dirigente do PSD e do PS, se calhar a entrevista teria sido melhor do que esta que foi conduzida por um jornalista. O que está em causa é a imagem da profissão. Está bem, mas ele há uns meses atrás, que é ser jornalista, ele há uns meses atrás também fez uma entrevista muito polémica com a Marta Temido. E ele faz sempre entrevistas polémicas. Provavelmente é esse o estilo que ele quer dar. Agora, cabe, mais uma vez, à direção de informação da RTP decidir se ele é ou não a pessoa capaz dentro de critérios editoriais, não em termos de censuras. E pisca o olho e não fica interessa, tudo bem. Mas as pessoas ouvem um jornalista ou acreditam no jornal em função daquilo que são os seus gostos. Portanto, eu, sobre ações da ERC a dizer ele não cumpriu, ou ele fez isto, ou devia fazer assado, eu discordo completamente. Se as pessoas querem castigar o José Rodrigues Santos,
mudem de canal. Até que a RTP vai verificar que quando aparece o José Rodrigues Santos, afinal, eles perdem audiência. E ou então votem no PCP, que é um voto contra o José Rodrigues dos Santos. Exatamente, também pode funcionar assim. Bom, quarto caso, chamemos o Signal Gate. Eu já fiz a introdução, mas diz, na tua opinião, o que é que está aqui em causa? Também tem a ver com questões éticas do jornalismo. Bem, não era só a administração Biden que metia o pé na poça, nem a Hillary Clinton, com a história polémica dos e-mails e das mensagens. Aqui também a Casa Branca já meteu o pé na poça e não se sabe bem como lá foi parar um editor da The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a um grupo do Signal. Ora, vale a pena dizer que a aplicação Signal não é o WhatsApp. Eu vi já muita desinformação hoje e nos últimos dias sobre essa confusão. O Signal é uma aplicação de encriptação, de mensagens encriptadas, e é uma espécie de golden standard nas mensagens privadas e encriptadas. Portanto, são seguras. Essa é a ideia. Sim. E, portanto, há aí muita confusão. Aliás, que o governo francês queria desencriptar e, portanto, permitia até que, por exemplo, hackers pudessem aceder a esse tipo de comunicações de segurança relativamente a conversas governamentais. Signal não é WhatsApp, ok? Ficar esclarecido, aí há muita confusão. O Signal é um golden standard em termos daquilo que são as aplicações de mensagens privadas encriptadas. Segundo ponto. Não era um grupo secreto ou um grupo desautorizado. Portanto, aquele grupo no Signal funcionava para conversas entre membros do gabinete e do staff. E, portanto, era uma utilização de um gabinete. Primeiro ponto. Segundo ponto. O terceiro, como é que o jornalista lá foi parar? Ele estava com as insígnias, com as suas iniciais, JG, portanto, de Jeffrey Goldberg. E eu partilho da opinião, errada, sei que muitos colegas não partilham dessa opinião, mas se ele foi lá colocado de propósito e convidado com conhecimento do grupo, era uma coisa. Se ele foi introduzido lá por engano, eu como jornalista, se me colocarem por engano num grupo, existe alguma ética que eu penso que não me sentiria bem em estar nesse grupo, mas eu sei e entendo que há jornalistas que, obviamente, iriam aproveitar a oportunidade para escutar conversas privadas no gabinete. Como ser convidado para, neste caso até foi melhor, não é? Mas atenção, é um grupo privado. Para ir a uma porta e em vez de se estar ali a espreitar pela fechadura, não, está-se na sala. Sim, mas é um grupo fechado, ou seja, é um grupo privado e é um grupo fechado. Se foi por engano ou se foi de propósito, essas teorias agora vão dizer o que é que aconteceu para um jornalista lá ser introduzido. Agora, meteram um pé na poça, de facto, ele depois fez este leak, divulgou todas as informações que ele conseguiu tirar daquele grupo. Há aqui só esta questão que eu queria dizer. Primeiro, este é um grupo em que um jornalista, portanto, eles meteram o pé na poça, estavam lá o jornalista quando não deveria estar, o jornalista fingiu-se de caladinho, não disse que era jornalista, e, portanto, toca de pôr cá para fora as informações. Relativamente à cobertura do tema, como é habitual, eu não me lembro quando foi o escândalo das mensagens do Gmail, que ao contrário do Signal não é seguro, pelo menos não a este nível de encriptação. Quando houve aqueles e-mails, o escândalo dos e-mails da Hillary Clinton, não, ela tinha informação confidencial. Bem, sim, mas era muito diferente porque aí ela usava o Gmail para que não ficasse. Aliás, o rascunho do Gmail como mensagens, ou seja, era a mesma coisa que deixar uns post-its onde só algumas pessoas... podes traficar informação confidencial e segredos de Estado, e essa é que é a dúvida. Não estou a dizer que é isso que acontece, mas estou a dizer que foi bastante grave o que aconteceu, e ao contrário da utilização de uma aplicação como o Signal, naquele caso ela fazia isso escondido. Claro, sim, portanto, eu acho que é um bocadinho diferente. Com segredos de Estado. E, portanto,
Ali vamos lá ver, a reunião é mais que legítima do ponto de vista legal, é uma conversa. É como sim, aquelas claro. conversas, nós todos nas redações também utilizamos hoje em dia aplicações na internet. E a conversa era legal, era legítima, não se estava ali a tratar de um assunto que fosse considerado fora daquilo que são as funções do Estado. Não estavam escondidos nem a traficar informação federal. Não era isso que se tratava. Estava-se a falar de uma coisa que, obviamente é atacar e poder matar pessoas, não é? Do ponto de vista ético, é aquilo que nós podemos discutir sobre se é legítimo um ataque daquela natureza feita à roda da mesa, ou à roda da mesa, numa mesa virtual, e ficamos a saber como é que as coisas são, como é que as coisas funcionam, e essa parte é muito interessante do ponto de vista noticioso, saber como é que as coisas são decididas. Agora, eu tenho algumas dúvidas sobre este tema, porque ele teve uma oportunidade que lhe caiu, supostamente, assim, de paraquedas, não é? E portanto, eu provavelmente também ficava caladinho a assistir. Agora, como é que depois eu iria revelar, ou se iria revelar aquilo que assisti, não sei. Não sei se foi a melhor forma de ele agir, porque aparentemente ele só interveio, ou portanto só noticiou depois do ataque. Não, e é isso que o Wikileaks... E é aí que a questão mais ética, ou seja, eu não critico a oportunidade que ele teve. Mas o timing, não é? Ele permitiu que primeiro houvesse o ataque. E o Wikileaks destacou isso, aliás, eles fizeram um tweet, ou neste caso uma mensagem no X, no dia 25, perguntando porquê que o editor da Atlantic, Jeffrey Goldberg, ficou sentadinho no grupo de chat sobre o Iémen, portanto, as mensagens, não é? Ficou ali a assistir às mensagens, quando ele poderia ter salvado 53 vidas e mudado a política do governo ao publicar antecipadamente, quando poderia ainda ter um impacto significativo para aquelas pessoas que morreram. Claro. Aliás, há uma brincadeira que se costuma fazer, ou que os fotógrafos costumam contar, os fotógrafos de jornal, que é, imaginemos que um fotógrafo tem conhecimento de um atentado contra o Presidente da República. Lagarto, sim, sabe disso, vê onde é que está o atirador e surge-lhe uma dúvida. E a dúvida não é avisar os serviços secretos ou outra coisa qualquer, hei de fotografar a cores ou ao preto e branco. Portanto, ou seja, a questão ética aqui é quando um jornalista tem conhecimento de um determinado tipo de informação prévia, como é que deve agir como jornalista e como pessoa. Mas se tu fores ver a cobertura, não está a transparecer a cobertura mediática em torno deste caso, dos mídias mainstream, não se está a analisar esta questão ética, está apenas a focar-se na questão do escândalo e obviamente que a Casa Branca meteu o pé na poça, mas é muito curioso perceber isso, é não se perceber que este jornalista podia ter salvado 53 vidas neste caso, não é? Ter impedido aquele ataque. Pronto, é essa questão também ética. Eu, como te digo, aceitaria o convite, ficaria caladinho, até porque há muita informação que nós podemos obter e é bom que às vezes que se obtenha um bocadinho à margem da lei. O jornalista anda ali sempre no fio da navalha e muitas vezes as grandes histórias surgem quando há alguém, uma fonte que revela uma informação que legalmente não deveria, mas que tem interesse público. Portanto, há ali efetivamente interesse público de conhecer os meandros de uma reunião dessas e, portanto, eu aceitaria e estaria muito caladinho e não revelaria. Agora, o que fazer depois com aquela informação, aí há questões de interesse público, mas também questões éticas e morais a discutir. Não sei se o editor da The Atlantic refletiu sobre isso. Acho que estes casos são ótimos para nós próprios na profissão refletirmos sobre estas matérias. Último tema.
O Página 1 noticiou anteontem uma notícia sobre o facto de não se ter conseguido ao longo de 5 meses de insistências que envolveu, para já também até um parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. O caso vai parar ao Tribunal Administrativo por causa de contratos assinados pelo Banco Português de Fomento com mais de uma dezena de sociedades de advogados. Uma delas era a antiga Sociedade de Advogados do Luís Montenegro, na altura ele ainda era sócio. Os contratos também com consultoras ultrapassam os 2,3 milhões de euros, e aquilo que nós quisemos saber era provas cabais de que estes contratos por ajuste direto tinham sido executados. Sabe-se apenas... Ou se foram fictícios, não é? Sabe-se apenas que foi definido um preço de 120 euros por hora de trabalho, e nós queremos saber que trabalho é que foi feito, se houve trabalho ou se basicamente tomem lá... Isto é uma forma encapotada de desviar dinheiro. De desviar dinheiro e de pagamentos de contratos fictícios para desvio indevido de dinheiro. Nós queremos saber isso. Este não é um caso único. Pegámos neste caso, como podíamos ter pegado e até pode acontecer que peguemos em milhões de contratos, aí são milhões de euros de contratos, por exemplo, do Banco de Portugal, ou mesmo de autarquias e outras empresas públicas, e que contratam muitas vezes por ajuste direto, e alegando que não há concursos públicos porque é difícil definir os critérios para lançar um concurso público. Não é? Às vezes dizem que não há exatamente, e que não há concorrência. Portanto, são todas justificações um bocadinho muito obscuras, e pela primeira vez que eu saiba, um jornal quer ter provas de que de facto há relatórios de execução, há pareceres, há processos em que houve trabalho. Queremos provas de que isto não foi trabalho fictício, nem é virtual, fictício, ou seja, inexistente e com desvio de dinheiros. Isto, para além de queremos saber isto coloca depois também uma outra questão, que é a dificuldade contínua de nós termos acesso a documentos. Este, que eu saiba, já é, não sei se vai ser o 24º ou 25º intimação que nós, desde 2022, colocamos no Tribunal Administrativo, e tem sido uma dificuldade enorme que entidades públicas divulguem esse tipo de informação. Outra questão também é que, apesar disto envolver o primeiro, indiretamente, ou mesmo diretamente o Primeiro-Ministro, e outro tipo de sociedades de advogados, entre as quais a do irmão do Presidente da República e outras sociedades de advogados ligadas ao poder, porque têm sócios ou associados ligados aos principais partidos políticos, é muito difícil ter acesso a este tipo de informação, e mesmo ao nível dos tribunais administrativos o tempo que às vezes isto leva é imenso. Nós temos, por exemplo, um processo que já teve decisão do Supremo Tribunal Administrativo, e mesmo assim há uma dificuldade enorme depois de fazer cumprir mesmo sentenças em tribunal. E eu acho que isto é um aspecto que nós devemos refletir, não apenas sobre o obscurantismo das entidades públicas, como também a incapacidade dos tribunais fazerem cumprir, valer a lei. Não é valer lei, valer sentenças, valer acórdãos, não é? E isto é uma situação ao fim de 50 anos. Porque se está a querer... Não, é mais do que a lei, é uma sentença. Uma lei tem um determinado poder. Agora, uma questão é o tribunal decretar que tem que dar essa informação, e depois haver mil e umas escapatórias para não dar essa informação. É uma situação que é extremamente grave, e nós temos estado a verificar isso. Se ainda estamos no Estado de Direito, além da lentidão, quer dizer, nós, só para ter uma ideia, nós temos um processo desde dezembro de 2022
de intimação no Tribunal Administrativo de Lisboa relacionado com os contratos das vacinas contra a Covid, e estamos agora em março de 2025 e a juíza tem deixado enrolar, e portanto nem sequer houve uma primeira decisão ao fim de 2 anos e agora 3 não meses. sabemos se é porque tem muito trabalho ou se é intencional, ou seja, se é sei, intencional dizer, para ir exemplo, deixando a empurrar com a barriga até há um para escrever caso, tudo, há um caso eventualmente, que tem a ver com a execução de um acórdão, de uma sentença de um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, e está agora nesta fase de se pedir para se aplicar uma multa, uma sanção compulsória pecuniária à administração, aos dirigentes da administração central do sistema de saúde. A notificação deveria ter sido feita, ou foi feita, se não me engano, em janeiro. A oficial de justiça enganou-se, supostamente, e enviou a notificação destes dirigentes da administração pública para o endereço do Página 1. Avisámos o tribunal, o juiz determinou que se fizesse nova notificação e o oficial de justiça enganou-se novamente e, portanto, com isso estamos 2 ou 3 meses a protelar uma coisa que é a oficial de justiça temos de colocar a hipótese, enganou-se 2 vezes no endereço e, portanto, isto como já vem desde 2022, é um processo que tem a ver com, nem sequer tem a ver diretamente com a Covid, tem a ver com internamentos hospitalares desde um período muito anterior, e apesar de nós termos uma decisão favorável em 2023 do Supremo Tribunal Administrativo, andamos em 2025 ainda com estas situações porque a Administração Central do Sistema de Saúde manipulou e expurgou uma data de informação da base de dados e não a quer dar, não quer cumprir por algum motivo. Isso também é um acordo do Supremo Tribunal Administrativo. E é um mau sinal. Mas não é um mau sinal, mas ao fim e ao cabo eu estou sem obter a informação. Uma informação que foi pedida em 2022. Nós estamos em 2025 e estamos a falar em intimações que no corpo jurídico português é algo que devia ser decidido rapidamente. Portanto, se rapidamente demora mais de 3 anos, imaginemos aquilo que é o normal. Mas o que eu acho interessante depois é os governos sucessivos, tanto do PS como do PSD, depois fazerem um grande alarido com a questão da transparência, de que querem combater a corrupção, querem defender a transparência, quando o que nós vemos é que tudo o que existe parece servir apenas e somente para que haja opacidade. Sim. E para que haja informação escondida. E para desistir, os leitores não fazem a mínima ideia do trabalho que isto dá, não só a mim, como aos advogados que têm trabalhado com o Página 1. Em todo o caso, deixamos o agradecimento porque é graças aos leitores e que apoiam este tipo o fundo jurídico que conseguimos, porque os custos também são elevados, se não fosse o fundo jurídico mas também... nem é só os custos, porque as taxas são bastante elevadas, é o trabalho, por exemplo, para apresentar esta intervenção contra o Banco Português do Fomento, eu já gastei a compilar toda a informação, eu gastei horas para depois enviá-la aos advogados, para que depois os advogados façam a peça da intimação. E isto vai dar depois muito mais trabalho, porque depois há notificações, porque isto depois faz tudo com papéis. Há notificações, eles mentem, eles tentam aldrabar, eles tentam arranjar 1000 motivos para não querer dar aí, para que os processos sejam arquivados, e andam-se depois muitas vezes recorrem para o Tribunal Central e depois às vezes também recorrem para o Supremo Tribunal. Portanto, isso são processos kafkianos e que ocupam-me horas infindáveis, e aos advogados também. E eles tem outras consequências. Aliás, nós ontem demos uma notícia relativamente a mais um ajuste direto na área das refeições hospitalares, que envolve uma das empresas que foi condenada por formação de cartel por parte da Autoridade da Concorrência já aqui há uns anos, num processo que, tal como aconteceu no caso da banca, estas entidades têm dinheiro, têm bolsos fundos, vão pagando, vão protelando, vão metendo recursos atrás de recursos. O que é que acontece? Até prescrever, ou seja, a Autoridade da Concorrência até conseguiu provar que havia
um cartel, até conseguiu aplicar multas milionárias às empresas que estavam acusadas da formação de cartel. O que é certo é que o tudo acabou por prescrever. Ficou em águas de bacalhau. Ficou em águas de bacalhau e mais, essas empresas agora continuam, ano após ano, a beneficiar de ajustes diretos de milhões de euros. Não, isso é uma vergonha. Aliás, a questão, quando se está a falar da corrupção, há sobretudo uma corrupção moral em termos institucionais. Começa aí, aliás, antes de haver corrupção financeira, há uma corrupção moral. E a corrupção moral é abrir a porta à corrupção financeira. E há uma corrupção moral a todos os níveis, desde a entidade pública, desde o funcionário público, desde os dirigentes das entidades públicas, até à cúpula do Poder Judicial, já sem falar no Ministério Público também. E muitas vezes jornalistas. Não, mas isto é tudo, porque depois faz parte desta engrenagem, que é, eu não, quer dizer, estou a falar agora do ponto de vista jornalístico, eu não vou dar determinado tipo de informação que ponha em causa uma determinada entidade, porque depois essa entidade fecha-me a porta. E não paga, não vai. Se eu, por exemplo, agora fosse pedir, não é pela questão do jornal, do Página 1 ser mais ou menos importante. Mas se eu fosse pedir uma entrevista, como fez o Expresso, ao Presidente do Conselho Superior da Magistratura e também Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para lhe fazer uma entrevista, o senhor desembargador não me iria, ou conselheiro, não me iria dar a entrevista, porque eu tenho 2 processos de intimação, aliás, ganhámos um e agora temos um outro processo de intimação no Tribunal Administrativo contra ele. E, portanto, muitas das vezes os jornalistas não atuam porque não querem ser afetados indiretamente, porque lhes cortam as fontes de informação. E de financiamento. Para além, no caso dos privados, de financiamento. Claro. Privados ou públicos de financiamento. Privados ou públicos. Portanto, nós estamos aqui numa situação de um problema moral, de corrupção moral, de princípios, de valores, pronto. E isso depois abre porta depois a dinheiros, porque obviamente, quer dizer, a situação dos contratos que tu falaste ontem, dos contratos do setor alimentar, aquilo é, no caso do Santa Maria, é em dezenas ou centenas de casos em que claramente os concursos públicos, quando são abertos, são feitos de modo a que não haja uma escolha. E aquilo é consertado. Para quê? Para que seja mais fácil cada um deles dizer assim, tu agora vais ficar com este setor, dividir o mercado. Que é uma prática proibida. E o Estado e o Tribunal de Contas têm que parar isto, têm que arranjar mecanismos para parar isto. Porque o Estado tem poder. Agora, se as pessoas que estão a dirigir o Estado querem exercer esse poder, isso é outra questão. Agora, o Estado tem o poder de criar regras e acabar com este tipo de concertação. E os jornalistas têm o poder também de informar, e é isso que também procuramos um bocadinho aqui nesta ata diurna, que é de desmistificar alguns temas, analisá-los, comentá-los, de uma forma que muitas vezes não temos capacidade, por termos recursos escassos, de o fazer através de artigos ou de outros conteúdos no Página 1, e através deste podcast podermos aqui também trocar estas ideias e também deixar os nossos comentários relativamente a alguns temas, muitos deles temas tabu, como os temas da Tesla. Sim, aliás, este caso já agora, este caso do Banco Português de Fomento, que foi uma notícia de segunda-feira do Página 1, foi completamente ignorada pela imprensa mainstream, mas felizmente os leitores dão cada vez mais importância às notícias do Página 1, e posso dizer que nesta altura em que nós estamos aqui a gravar, praticamente 40 mil leituras tem já esta notícia, o que de certa forma reforça cada vez mais o papel do Página 1 no panorama da imprensa nacional, mesmo com os poucos recursos que nós temos.
Pronto, e penso que podemos terminar aqui, Pedro, até porque já vai longo este ata sempre, diurna, sempre. E aproveitando também com essa tua última nota, deixar aqui um agradecimento não só aos leitores que acompanharam essa notícia, mas aos leitores que todos os dias visitam o jornal e vão apoiando, vão lendo e também dando o seu feedback em relação ao nosso trabalho. Muito obrigada, mais uma vez por ter estado aí, voltamos... Talvez sexta-feira. Talvez sexta-feira com um novo ata diurna. Obrigada.